Nós vamos dar prosseguimento a esta nossa segunda parte do curso de iniciação à cartografia, cujo foco é métodos de representação cartográfica. E vamos então ver aqui, as definições e exemplos de 10 métodos que nós temos aqui à nossa frente. Primeiro, é importante aqui realçar que, geralmente, quando nós estamos a produzir mapas, nós representamos uma certa população, Chama-se população aquele elemento que nós estamos a estudar em estatística, Por exemplo, se nós vamos estudar o comportamento dos alunos numa sala de aula, aquela sala de aula é a população, Se nós vamos estudar, por exemplo, o estado da vegetação na província de Luanda, então a população é a própria vegetação a ser estudada, ok? E geralmente essa população possui variáveis que devem ser estudadas, por exemplo, o comportamento dos alunos, se é bom, mau ou péssimo. Essas são as variáveis, bom, mau ou péssimo, A vegetação alta, média ou baixa, se podemos assim dizer, esta é a variável, ok? Então, uma variável em estatística, e lógico que em cartografia nós também trabalhamos com estas populações, a única diferença é que nós representamos elementos espacialmente. Então, uma variável é uma condição ou característica do elemento da própria população. E essa variável ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Geralmente ela é qualitativa quando a resposta a essa variável é uma palavra. Por exemplo, nós falamos do comportamento dos alunos numa sala de aula. Bom, mau ou péssimo. A resposta é uma palavra, então é uma variável qualitativa, Por exemplo, podemos aqui mencionar o estado da vegetação numa determinada região, Média, alta ou baixa, Vamos assim dizer, também é uma variável qualitativa. Já a variável quantitativa, conforme podemos aqui mencionar, sua resposta é um número. Por exemplo, salário. Queremos estudar, por exemplo, o salário em Angola das empresas privadas, Se nós vamos representar isso num mapa, lógico que para o caso de Angola, a Luanda, só por olhar, neste momento em que nós estamos, Luanda seria a província com o salário mais alto. Se for calcular a média, lógico que também será mais alto. E aí nós representamos um valor, por exemplo, $10.000. Então, isso é uma variável quantitativa. Agora, sobre métodos de representação cartográfica e os seus exemplos que nós vamos aqui trazer, nós temos aqui 10 métodos a mencionar. Podem existir outros, Mas de acordo com as minhas pesquisas, com aqueles que são os materiais que eu procurei recolher, nós trazemos aqui 10 métodos. Os métodos dos símbolos fora de escala, método dos símbolos linear, método das isolinhas, método do fundo qualitativo, método dos diagramas locais, método dos pontos, método das áreas, método dos símbolos em movimento, método do cartodiagrama e método do cartograma. Esses dois quase que não se diferem muito. Os mapas temáticos, que são os elementos que nós produzimos, por exemplo, um mapa do estado da vegetação, o tema é o estado da vegetação, Então, os mapas temáticos são representações gráficas que destacam uma informação específica, como densidade populacional, também podemos assim dizer, clima ou outra representação. Sobre os métodos de representação cartográfica, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, que é o método dos símbolos fora de escala. O tamanho não vai referenciar aquilo que é o próprio objeto a ser representado. Este método usa-se para assinalar o lugar, ok? O objetivo do método dos símbolos fora de escala é simplesmente assinalar o lugar em que se encontram os objetos. Por exemplo, nós temos aqui um mapa, aqui ao lado, Onde nós temos aqui, por exemplo, órgãos públicos. Temos aqui a representar um símbolo de órgãos públicos. Nós temos aqui, por exemplo, hospitais a serem representados neste mesmo símbolo. Então, aqui o objetivo é assinalar o lugar em que se encontram os objetos que não se expressam na escala do mapa ou que ocupam uma área menor do símbolo convencional.
Os símbolos usados neste método podem ser geométricos, podemos dizer, por exemplo, um quadrado, um retângulo que vai representar algum objeto, podem ser lineares, podem ser pictóricos. Pictóricos é aquele que, né, por exemplo, para esse caso aqui, órgãos públicos, nós temos aqui um símbolo que vai representar um edifício, né? Aqui hospitais temos uma cruz que vai representar o hospital. Nós estamos aqui a falar em símbolos pictóricos, cujo o seu elemento, né? Só de visualização nós conseguimos perceber exatamente o que aquilo representa, ou exatamente visual. Agora, para além dos métodos dos símbolos fora de escala que nós vimos aqui, nós temos aqui o segundo método, que é o método dos símbolos lineares, ok? Estes métodos, eles são empregos para representar os fenômenos que são possíveis de interpretar mediante linha geométrica, ok? Como, por exemplo, os limites municipais, ok? As fronteiras, por exemplo, nós temos aqui quarteirões que vão definir fronteiras, são símbolos lineares e etc, ok? Assim como para representar objetos em grande extensão linear, que se expressam pela sua largura nos mapas, por exemplo, rio, estradas, nós temos aqui, por exemplo, estradas, ok? E outros elementos que também são representados linearmente. Nós depois lá no final vamos ver o atlas da Covid-19, né? E vamos ver alguns exemplos, procurar detectar que método vai representar cada elemento ou cada tema que aí aparece. Ok, o terceiro método aqui a representar é então o método das isolinhas. As isolinhas, elas servem para representar no mapa curvas que passam no mapa por pontos de iguais valores, ok? O exemplo mais comum para essa representação são as curvas de nível, que é o que nós temos aqui. Por exemplo, essa curva de nível, enquanto ele passar aqui, né, for única, ele vai representar um único valor. Por exemplo, se aqui o valor é 100 e essa outra o valor é, por exemplo, 90, isso implica dizer que pelas curvas de níveis nós representamos o relevo de uma determinada região, quer dizer que aqui na cota 90 ela é mais baixa e aqui tem uma montanha que sobe até no valor 100. Então, as isolinhas, de acordo ao fenômeno, porque eles vão representar um fenômeno, né, podem classificar-se em isoípsa, quando são linhas que unem pontos de igual altura, ok? Isógonas, quando elas unem ponto com igual declinação magnética, ok? Declinação magnética, por exemplo, a Terra tem declinação magnética. Então, quando essas linhas vão unir pontos de igual declinação magnética, nós estamos a retratar de isógonas. Isométricas, elas vão unir pontos de igual temperatura, né? Existem mapas temáticos de temperatura e as curvas que vão passar, né, com igual valor, eles vão estar unidos os pontos de igual valor. As isóbaras são linhas que vão unir então pontos de igual pressão atmosférica. Isoetas, que unem pontos de igual precipitação, ok? Os mapas de precipitação podem ser representados por isolinhas, né? E as isolinhas com o mesmo valor vão estar então unidos na sua representação. Anomalias, quando estas linhas unem pontos de igual valor de anomalias gravimétricas, ok? Então, nós temos agora aqui um terceiro método, que é o método do fundo qualitativo, ok? Este método, ele é usado para mostrar as subdivisões de um território, ok? Por regiões naturais, econômicas ou administrativas. Ela emprega-se para dar uma característica dos fenômenos que se estudam, ok? Por exemplo, sobre a superfície terrestre, nós temos aqui o exemplo de mapas de vegetação. Por exemplo, nós temos aqui um mapa de uso e ocupação do solo, onde aqui, por exemplo, nós vamos dizer que é vegetação densa, né? Onde tem aqui esse aglomerado e muito verde, ok? Aqui nós vamos dizer que é queima, né? Então, essa própria representação está, então, a nos trazer o método dos fundos qualitativos. Outros exemplos também podem ser mapas de solo, mapa geológico e etc. Aqui nesse nosso lado direito, nós temos também um exemplo, e nesse caso é um mapa de índice de água, ok? Onde nós vamos ver, por exemplo, as regiões com maior teor de água, que está muito mais carregado, e vai diminuindo então o teor de água, né? Diminuindo assim a graduação das cores, né? Ou a cor vai reduzindo e até chegar o vermelho, exatamente local sem esta água.
Temos o método dos diagramas locais, né, que geralmente é representado diagramas, né, que são usados para enfocar fenômenos estacionários, né? Essa é a grande diferença dos diagramas locais. Eles são utilizados para enfocar fenômenos estacionários. Okay? Por exemplo, esse diagrama aqui está a enfocar a questão da precipitação aqui em Angola, embora que só se selecione aqui uma determinada região, né? E aqui o diagrama vai representar aqui a localidade do Dundo, ok? Então, lendo aqui os valores, interpretando aqui a subida e descida, né, da precipitação, nós conseguimos exatamente avaliar, ok? Portanto, outros, para além de fenômenos estacionários, né, nós podemos também aqui nos referir sobre outros periódicos, como a marcha anual da temperatura, a precipitação e assim como a mudança de marés. Esses são os métodos que são utilizados para essas representações, né, que nós estamos aqui mencionar como fenômenos estacionários. Existe um método que é chamado de método das áreas. Este método, né, que é o método 6 aqui, é usado para cartografar uma região onde um determinado fenômeno acontece. Exemplo, áreas de cultivo, espécies de animais, etc. Okay? Então, esse é o método das áreas. As áreas, né, a ideia é cartografar uma região onde um determinado fenômeno acontece. Por exemplo, nós temos aqui uma representação do mapa de modelo digital de elevação, mas nós temos as cores que vão representar, então, o que acontece nessa região, que são regiões mais altas, nesta região, aqui avermelhada, que são regiões mais baixas. Então, nós também estamos aqui a falar que é uma representação onde também foi utilizado o método das áreas. Nós temos a questão do método dos pontos, ok? Nós vamos ver exatamente o método dos pontos no nosso atlas da Covid-19, daqui a pouco, ok? O método é empregue para cartografar fenômenos dispersos em grande quantidade. É importante abrir já aqui o nosso atlas da Covid-19, só para poder então mostrar aqui, por exemplo, essa página que nos traz o método dos pontos. Por exemplo, temos aqui esses pontos que vão então cartografar informação de que da população em Angola, ok? E esse aqui, no nosso caso, nós estamos inclusive a falar de, né, representação de pontos proporcionais, onde o tamanho, né, vai representar a população, se é maior ou menor numa determinada região. No nosso caso estamos a falar o país. Isso implica dizer que para o caso de Luanda, né, há uma maior população, sendo aqui representado pelo método dos pontos com um círculo maior. Voltando então aqui, né, tais como população, áreas de cultivo também podem ser representadas pelo método dos pontos, né? Áreas de cultivo de gado, e ele consiste em dar um valor a um ponto ou um pequeno círculo numa determinada quantidade de objetos, né? Por exemplo, aí em Luanda, nós tínhamos, por exemplo, 6 milhões de habitantes, então esse número de pontos é que vai representar aquele círculo tão grande, ok? Ou unidades de fenômenos que se cartografam. Depois nós temos o método do cartodiagrama. O que é esse método? O cartodiagrama é um método de representação de qualquer fenômeno com a ajuda de diagramas inseridos no mapa, nas unidades de divisão territorial. Inclusive, nesse mapa que nós temos aqui, ok? Nós também temos aqui os cartodiagramas, onde nós temos os diagramas, né, que vai então representar a população também nessa mesma região. E aqui nós estamos a falar, por exemplo, de população homens e mulheres. E vamos conseguir constatar, por exemplo, que em Luanda há mais mulheres, né? O gráfico ou o diagrama é maior do que homens. E só conseguimos visualizar aqui em quase todo o país a situação quase que é igual. Mais mulheres do que homens, mais mulheres do que homens, né? Igual número, ok? Mais mulheres do que homens. E é poucos os casos onde nós temos exatamente mais homens com relação a mulheres no nosso país, aqui vamos dizer Angola, ok? Voltando, vamos então para o nono
método, que é o método do cartograma. Esse método às vezes confunde muito as pessoas, né? Por exemplo, aqui em Angola nós chamamos de cartograma uma representação cartográfica do país que tem uma quadrícula de mapas, né? Por exemplo, 1 por 100 mil, um exemplo. Então, aquele quadrado de cada um, por exemplo, Angola tem 472 mapas à escala 1 por 100 mil. Então, existe um mapa de Angola com cada quadrado que vai representar o número da folha em cada localidade, ok? Então, aí, aquilo nós chamamos de cartograma. Mas vamos entrar aqui naquilo que é mais técnico e científico, que diz que é o método de representação da intensidade média de qualquer fenômeno. Geralmente, quando queremos representar a intensidade média de qualquer fenômeno, nós utilizamos o método do cartograma. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de acessibilidade média, né? Por exemplo, valores mais altos aqui mais avermelhado, o valor de acessibilidade média mais baixo aqui, os valores que com a cor mais verde, desculpem, mais alto, né? E os valores com acessibilidade média mais baixa aqui já começa a reduzir a tonalidade da cor. Portanto, o método do cartograma é um método de representação da intensidade média de qualquer fenômeno dentro dos limites de determinadas unidades territoriais ou administrativas, como, por exemplo, a densidade média da população, expressa em quantidade de pessoas, número de médicos a cada 10 mil habitantes. Agora, há também aqui uma confusão entre o que é o cartograma e o que é a anamorfose. Por isso é que eu trouxe aqui esse exemplo desse mapa do IBGE, okay? Onde ele traz uma representação anamorfose, né? Em forma de anamorfose. Ou melhor, cartogramas são representações qualitativas ou quantitativas. Agora, anamorfose são representações espacial, ok? Que utiliza a desproporcionalidade do fenômeno, né? Por exemplo, aqui o valor, ele vai desproporcionalizar o fenômeno. Aqui temos os países, mas não estão na sua representação exata, né? Eles estão desproporcionais, mas para representar aquele valor que nós temos aí, ok? Então, isso aqui é exatamente a anamorfose, ok? Então, para concluir, né, antes de nós irmos ver o Atlas da Covid-19, né, e procurarmos passar aqui e refrescar aquilo que são alguns métodos de representação cartográfica, nós temos aqui os métodos dos símbolos de movimento, ok? O método de símbolos de movimentos, ele é utilizado para mostrar as deslocações de fenômenos naturais, ok? Correntes marítimas, por exemplo, circulação de ventos, migração da população, circulação do comércio e etc. E aqui nós temos uma das páginas do Atlas da Covid-19 em Angola, que foi desenvolvido pela Topogis, onde nós temos aqui uma representação que nos traz então o método dos símbolos de movimento, né? Que nós vemos como é que a Covid-19 foi transportada para Angola. Nesta fase aqui, que essa é a terceira edição do Atlas da Covid-19, nós tínhamos 39 casos importados da Rússia, um caso importado do Líbano, 25 casos importados de Portugal, dos Estados Unidos um caso, de Cuba um caso, do Brasil um único caso, ok? Então nós conseguimos ter essa representação cartográfica, né, dos movimentos, né, de como a Covid-19 foi transportada para o nosso país. E aqui, para nós termos esses 39 casos, né, foi através de uma decisão do governo que tinha que trazer as populações para o país. Então aqui, como tinha estudantes, era muita população, então o número de casos foi maior, e nós temos aqui também dos outros países que depois, então, nós tivemos um foco que foi em Luanda, uma vez que o aeroporto internacional em Angola, nesse momento, em Luanda, né, é o aeroporto que mais recebe população que vem de outros países, por isso é que o foco dos casos da Covid-19 para Angola foi em Luanda, ok? Então, portanto, antes de agradecer, nós vamos passar aqui o Atlas da Covid-19, né, que podem baixar através do site da Academia Topogis. Basta escreverem na pesquisa do Google, por exemplo, Academia ou Biblioteca
Academia Topogi, e vai vos dar um link que vão clicar, e aí tem 3 edições do Atlas da Covid-19 que podem baixar e ir utilizando para poder então estudar sobre a Covid-19, pesquisar sobre a Covid-19 no nosso país, né? No caso, pode ser utilizado para diversos pesquisadores, quer da área social, quer aqueles que são estudantes e pesquisadores na área de medicina, e não só. E acabamos de ver, por exemplo, o caso dos métodos de representação cartográfica, que o Atlas da Covid-19 da Topogis também pode ser utilizado para este fim. Então vamos procurar fazer aqui um refresh sobre os métodos de representação cartográfica, no caso utilizando o Atlas da Covid-19, a sua 3ª edição. Ok? O que nós temos aqui? Temos métodos dos símbolos, né? Temos aqui o cartodiagrama, já vimos anteriormente, né? E nós vimos aqui que esses símbolos são símbolos proporcionais, né? Onde, por exemplo, quanto maior o tamanho, maior a população nessa mesma região. E os cartodiagramas aqui vão nos representar, então, por exemplo, dentro de um limite, né? A população masculina ou feminina neste mesmo limite cartográfico, ok? Nós temos aqui a segunda página, a folha do Atlas, onde nós temos aquilo que acabamos de ver, que é o método dos movimentos, ok? Um dos métodos também de representação cartográfica, onde nós vimos exatamente como o caso da Covid-19 surgiu em Angola, e foi através da importação, né? Países como Rússia e Portugal foram os que mais contribuíram para que a Covid-19 se disseminasse no nosso país, e temos alguns países como a Líbia, Estados Unidos, Cuba e Brasil, que até a data em que esse Atlas, essa edição foi produzida, né, tinham apenas importado um caso, ok? O que nós temos aqui são registros de casos da Covid-19, onde nós temos aqui uma representação que teria fundo qualitativo, ok? Nós vimos aí o método do fundo qualitativo, onde nós temos inclusive aqui alguns intervalos naturais que vão indicar, por exemplo, as zonas, né, que a cor é menor, são zonas com menor casos registrados, e quanto a cor vai se realçando, ficar cada vez mais escura, é os locais então com alto casos ou mais casos registrados, né? No nosso caso, Luanda, até a data em que se produziu, continuou a ser então a província com maior número de casos registrados. Então, nós temos aqui um caso de fundo qualitativo, né? Por exemplo, baixa, média ou alta, ok? E se nós tivermos que utilizar aqui os números, ok? Ele já mudaria então de método de representação, ok? Para ir então aqui neste outro mapa, probabilidade de ocorrências, também temos aqui fundo qualitativo, né, que continua a representar os casos da Covid-19, mas aqui nesta página, que é a folha 4, a ideia era representar, né, a probabilidade de ocorrência, ou melhor, de acordo aos números de casos que algumas províncias registravam, né, qual era a probabilidade das outras províncias terem então casos de Covid-19. E nós aqui já estávamos a prever que províncias que ainda não tinham casos registrados começaram então, tinham essa maior probabilidade de terem casos registrados, e foi o que aconteceu, como Bié, Huambo, Malange, Benguela, né? É aquilo que em estatística se diz, né? Quando nós estamos a utilizar um método estatístico, vamos numa zona, recolhemos a amostra, né? E essas mesmas amostras, nós fizemos um devido tratamento e utilizamos, por exemplo, uma interpolação, né? Um método de interpolação, para poder então ter uma previsão dos locais ou de números de casos que podem acontecer naquelas regiões em que nós não tiramos ou não temos as próprias medidas. Então, é necessário entendermos, para quem vai produzir mapas cartográficos, é necessário então que essa pessoa entenda de
estatística também para poder então fazer uma boa representação cartográfica. Sobre os cursos de iniciação à cartografia, esse mini curso, nós estamos a chamar de métodos de representação cartográfica. Nós vamos ter um outro, né, que será exatamente design e representação de mapas, ok? Onde nós vamos discutir e conseguir tirar ideias de como nós conseguimos trazer então mapa com essa qualidade que nós temos aqui. O que é que nós temos aqui nessa folha 5, que é o caso do transporte dos focos? Nós temos aqui que método? Nós temos aqui fundo qualitativo, nós temos aqui método linear, né? Por exemplo, nós temos aqui representação dos rios, temos representação das estradas principais, temos representação das linhas férreas, né? E temos aqui representação das estradas secundárias, ok? Então, temos aqui método desculpem, nós temos aqui exatamente método do fundo qualitativo e método linear, ok? Então, para o caso do Atlas da Covid-19, sobre estudar aquilo que são os métodos de representação, né? Vimos exatamente alguns exemplos nas primeiras páginas deste mesmo Atlas da Covid-19, ok? Portanto, o que eu vou fazer neste momento é exatamente agradecer, né? Muito obrigado por participar desse nosso mini curso sobre iniciação à cartografia, onde nós destacamos exatamente os métodos de representação cartográfica, né? Destacamos 10 métodos. Esperamos que tenha sido útil e enriquecedor para você e que, a partir de hoje, consigas exatamente produzir mapas, e no momento que vais produzindo já tens então aquilo que é a noção do método a ser representado para o fenômeno em estudo, ok? Portanto, muito obrigado e até a próxima.